todo mundo azulzinho, tá? Meu tá conseguindo. Tá azul. Tá. Tá ouvindo o meu aqui? O meu também? Tá, tudo azul. Ok. Bom, Marcos, continuando aqui com o livro aqui, você falou que, enfim, esse ano aqui mudou um pouquinho a marca, né, do prêmio, vocês desenvolveram, fizeram um trabalho bacana na questão do branding e tal. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Então, a gente tinha feito um desenho de uma tipografia exclusiva para a premiação, já um ano antes, de queimou a largada, na verdade, né? Faço o que eu digo, faço o que eu faço. Mas a gente queria muito fazer um reposicionamento do prêmio, porque a gente tinha a ideia de fazer uma expansão para a América Latina, que é o que a gente está de fato fazendo esse ano. A gente está abrindo para projetos da América Latina. Que legal. E aí eu contratei um designer, que é o Bruno Rodrigues, para fazer o projeto, e ele fez como proposta, ele falou, olha, eu vou, assim, resumidamente, né, a gente assumiu, né, as iniciais do prêmio como comunicação, o GCE, que é uma maneira que a gente sempre se comunicava, grandes cases de embalagem, né? Ele falou, cara, esse é um nome muito difícil para você internacionalizar e tal, então a gente está assumindo hoje, a partir de hoje, na comunicação, o GCE com o ano do prêmio da edição, GCE 25, né? E ele falou, aí eu vou assumir o ícone, que você tem uma mancha que é rosa aqui, é um rosa muito forte, a gente sugeriu uma mudança de tonalidade, mas ele falou, olha, você tem um troféu que é super icônico, né? É um troféu que é uma marca do prêmio, é um troféu. Sim. E aí a gente assumiu essa marca do troféu como ícone da marca também. Né? Então, porque eu vi que sempre tem. Sempre tem essa. Agora vem acompanhado, né, com a forma e tal. E tem alguém que, enfim, desenvolveu a partir desse desenho, desse troféu? Então, o troféu tem uma história curiosa, né? Tem um capítulo que a gente dedica para contar para a história do troféu. A gente começou com um troféu que foi desenvolvido por um aluno do Centro Universitário Belas Artes. A gente fez um concurso e eram umas placas de vidro que simulavam formas básicas de embalagem. Tá? Mas era um troféu que ele falava de embalagem. E a gente sempre teve o desafio, a gente se colocava o desafio de fazer um troféu produzido como uma embalagem. E um dia, a gente numa feira de negócios, uma feira do setor de plástico, teve uma provocação, falou, por que vocês não fazem esse troféu de plástico, né? Aí eu falei, cara, estamos dentro, vamos fazer. Aí começou, né? Não, a gente pode oferecer um master batch, a gente faz. Aí juntou um pessoal, uma coisa meio colaborativa, né? Um dava resina, um dava o master, uma empresa de molde fez um molde pra gente, então ele é produzido em sopro, ajudou a gente a encontrar alguém que soprasse o troféu, usinou pra gente umas bases, as bases são de alumínio, né? Mas antes de usinar isso, antes de fazer, a gente precisava de um desenho, né? Como é que a gente vai fazer o desenho do troféu, né? E começou a pensar, a gente podia chamar um designer brasileiro para fazer, mas os designers brasileiros a gente pode gerar um desconforto também, né? Eu chamo o Felipe, mas não chamo o Léo, né? Por que o Felipe, né? Eu não quero, então, sei lá, a gente brisou um pouco nisso. E um ano antes, a gente tinha trazido para fazer um evento, que a gente organizava uns eventos, eu tinha trazido o Karim Rashid para falar no evento da gente. Conheço. E o Karim Rashid é um ícone, né? Do design. Ele é um produto dele mesmo, né? Ele é muito louco, né? Ele é como disse outra pessoa, shameless self-promoter, né? Ele é um cara super. Mas eu gosto muito do trabalho dele. Ele tinha feito uma apresentação bacana, tal, pra gente. E aí eu falei, pô, se a gente pedisse pro Karim Rashid, né? Falei, mas sem intimidade com ele, zero, assim? Não, zero. Ele estava ali falando. Ele tinha vindo, a gente tinha pagado a passagem dele, pagado o FII da apresentação dele, tinha feito lá uns negócios, tinha comprado para dar de brinde no evento os porta-cartões dele, então foi uma loucura também, gastamos uma grana, ele ganhou dinheiro com a gente também, não pode reclamar. Mas nós tínhamos essa relação com ele, mas não era uma relação próxima, a gente tinha mais comercial. Tal. E tinha uma brasileira que trabalhava no escritório dele em Nova York, né, a Camila. E aí eu falei assim, cara, eu vou pedir para ele na cara de pau. Né? Aí eu falei, Camila, aí liguei e falei, Camila, eu precisava falar com você. Nós estamos fazendo uma premiação, nós temos uma premiação, nós estamos pensando em fazer um troféu.
você acha que o carinha toparia desenhar pra gente? Aí, era uma época que ele estava interessado no Brasil, né? Sim, 2010, total. bombando, fazendo projeto com o Alpargatas, então estava uma época boa para ele aqui, vislumbrando possibilidades de crescimento no Brasil, uma visibilidade no setor de embalagens, e aí ela falou assim, cara, ele topou. Falei, não é possível. Abemos troféu, né, cara? Pô, que legal, cara. E aí foi uma loucura. Ele fez o desenho, ele fez um desenho, entregou pra gente. Aí a gente traduziu esse desenho num projeto técnico, devolveu para ele. De primeira? Ele fez dois projetos. Ele fez um primeiro conceito, que era muito bacana, mas era uma peça injetada. Daí a gente falou, não, isso não tem condições da gente produzir, vai ficar fora. Precisava que fosse uma peça de sopro. E aí ele fez uma peça que tinha um encaixe e tal, e quando a gente chegou daí na execução, mas ele fez um conceito, né? Sim, claro. Aí falou, como é que a gente vai prender isso aqui na base? E aí o cara do móvel falou, não, a gente vai fazer um gargalo igual de garrafa, de frasco e tal, e já tem pronto. E aí gargalo, já sopra, né? E aí sopra. Claro. E aí foi uma adaptação do projeto dele. O jeitinho brasileiro do design. Faz um gargalo, rosqueia e tá pronto. E aí foi isso, né? Uma base que é um disco, né? Então ela não tem frente, então a posição de onde vai rosquear acaba não sendo... Né? Então fixa, foi assim que surgiu a ideia do troféu. A gente ligou e isso foi uma coisa bacana, porque a gente, desde a primeira edição que fez o troféu com esse formato, a gente conseguiu unir a cadeia produtiva para produzir a peça. Isso é o mais legal, né? Isso é um trabalho que é muito o espírito da premiação. Claro, então, o espírito de que assim, ninguém faz nada sozinho. A gente precisa integrar as pessoas. Então a gente precisa trazer a cadeia em conjunto. Então a gente tinha o design, aí tinha o cara que fez o molde, tinha o cara que fez a resina, tinha o cara que fornecia o master. Depois a gente começou também a trazer, fez o estojo para o troféu, então uma embalagem para uma embalagem. E cada ano também ia mudando? Cada ano a gente vai mudando, então isso aí acabou trazendo, a gente também trazia uma cor que era alinhada com o conceito de tendência de cor nos próximos 2 anos, sempre tem um aditivo, então começou a virar um pequeno laboratório de possibilidades de inovação. Ele meio que traz em síntese o que está disponível também para a indústria do plástico, no caso. Porque pode pôr um marcador a laser, então pode pôr um aditivo para facilitar a reciclagem ou para reduzir peso. Então a gente começou um negócio de ultratransparência. Então a gente começou a usar o prêmio, o troféu, como também um laboratório de inovação. E para a gente isso é muito legal, porque assim, ele é um prêmio que fala de inovação em embalagem, ele é feito como uma embalagem que também traz inovação. E você traz a importância, né? Porque sempre você apresenta a novidade do troféu do ano, né? Exatamente. Esse ano aconteceu isso, esse ano ele reduziu, esse ano ele tá rosa porque não sei o quê. Então ele conta essa história, não é simplesmente só a peça, né? Exatamente. É uma peça com uma coisa por trás. E aí ele virou uma peça icônica, ele virou... Hoje você bate o olho, você vai numa empresa, você vê aquela peça, você já sabe, grandes queijos de embalagem. E aí o Bruno, o designer, voltando, ele olhou e falou assim, cara, mas vamos então traduzir esse perfil, essa forma do troféu, esses traços que tem no meio. Ele fez um estudo da incidência da luz, dos recortes, então tem todo isso está contado no desenvolvimento da marca também. Mas assim, é todo um conceito também que traz a peça, o troféu, como também um protagonista da marca. Tem significado, né? Então pra gente ficou muito legal, a gente fez uma adaptação da paleta para uma paleta mais suave, era um rosa muito pink, então ele dificultava muitas coisas, e a gente conseguiu equalizar uma série de coisas. E aí acho que é legal porque mostra, acho que a marca ela não é uma identidade visual, que é uma coisa que talvez vocês como designers sintam muito essa associação que as pessoas fazem. A marca vai desenhar meu logotipo. A marca ela também é uma identidade visual, mas é uma coisa muito mais profunda, Então você trabalhar uma marca que tem a ver, tem uma marca antiga que eu tenho amor, mas se ela não reflete mais o que a tua empresa virou, talvez não seja o ideal você manter. Então, assim, isso é uma coisa que a gente estava num estágio diferente. A gente não é que despreza a marca anterior, eu gosto dela, mas eu sentia que ela já estava marca, ela precisando evoluir, sabe? Mas a marca ela tem que ser
viva, né? Ela tem que, não precisa realmente, você sair de uma e entrar em outra, independente se é uma mudança drástica ou não, ela de fato é uma evolução, a gente cresce, a gente, né, evolui e tal, e a marca é a mesma coisa, acho que aí você sai é um logotipo. Então isso a gente fez no nosso trabalho, eu quero fazer só um logotipo, não é um logotipo, calma aí, tem todo um universo por trás que vai evoluir. Para trás, né? E evoluiu, faz muito sentido, né? Evoluiu pro ícone, né? Você continua trazendo a importância da história e do próprio troféu para ela, né? Eu acho que assim, né? Então, é difícil dar uma linha até, porque tem tanta coisa que dá para falar, né? Dessa história do troféu, das parcerias, elas se refletem também na execução do prêmio. A gente sempre busca trazer parceiros para realizar ações dentro do prêmio, previamente. Então, e a gente tem uma coisa que também é um orgulho para a gente, é uma parceria educacional com o Senac, assim, né? Então, a gente traz alunos dos cursos de arquitetura e design para fazer o projeto de ambientação do espaço e para fazer o projeto dos mobiliários, né, dos expositores que a gente acaba trazendo. Legal. Né? Então isso é muito legal, porque daí você traz também essa união com a academia. Com a academia, com os estudantes, que é uma coisa importante, juntar indústria com universidade. Né? Então, isso foi uma das coisas assim, que você tocou nesse assunto, acho que é bem relevante. A gente, lógico, né, a gente nasceu, né, a gente se conheceu no ambiente acadêmico. Né, todos aqui, né? Então o Anderson, eu estudei o que já é curioso. O que já é curioso, né? Então assim, o Anderson, normalmente as pessoas estudamos juntos, né? Em 2000 a gente começou a faculdade, então a gente se conhece desde lá e até hoje a gente trabalha junto, né? O Léo também foi através de uma parceria onde ele estava trabalhando numa agência de design, também eu lecionando, né? Em algumas faculdades, e aí eu trazia, né, a experiência dele, né, a vivência do dia a dia, e levava isso para dentro da sala de aula, né? Então isso é uma coisa que a gente faz bastante há muitos anos, né? Então eu particularmente leciono desde 2008, né? O Léo dando alguns cursos também comigo, junto, a gente, enfim, lecionou alguns anos também junto. Ele faz algumas aparições ainda hoje lá, dando workshop e tal, falando, né, do jeito que ele fala, botando para quebrar. Eu vou lá dar nota baixa só. Ele vai dar nota baixa só. O Anderson, ele faz alguns cursos também, ministra aí alguns cursos de marketing digital, né? Então acho que faz parte da gente. Então aí isso foi uma coisa curiosa, né? Porque você falou, eu lembrei e falei assim, uma das coisas que a gente está fazendo aqui há muito tempo, né, é tentando oficializar, né, esse programa que a gente faz meio que na informalidade, né, formalizar isso de uma maneira concreta, né? E aí foi desde então que a gente teve a ideia de fazer hoje, que a gente intitula, né, que é uma outra unidade de negócio, que é a Esfera, né? Então a Esfera, ela nada mais é que um programa, né, que a gente intitulou, que é um programa experimental integrado, né? E aí a partir disso aí a gente acaba fazendo esses programas levando, né, clientes nossos para dentro da faculdade e não clientes também, né? A gente entendendo que algumas empresas chegam até a gente com várias demandas, enfim, outras tantas solicitações, né? E a partir disso a gente acaba fazendo essa ponte, né? Então aí essa união de indústria com uma academia que ele comentou. Cara, isso aí, bicho, assim, eu tenho até dó de como as indústrias deixam escapar essa oportunidade. Sim, porque é um pensamento diferente, tá? Assim, um olhar novo, né? Um olhar novo viciado dentro sem vício, sem a pressão de falar, isso aqui não dá para fazer, isso aqui eu não posso mexer. É um laboratório mesmo, né? Cara, é uma riqueza tão grande. Que, assim, eu estou no Senac também desde 2017, né? O Léo já fez palestra, muito boa, por sinal. Mas, assim, o que eu acho legal, assim, quem dá aula sabe, né? Ninguém dá aula por causa do dinheiro. Não é pelo dinheiro, né? Sim. Mas a riqueza que dá de convivência com essa geração nova, com as dificuldades que tem, com problemas que obviamente... Os desafios, sim. De lidar às vezes com perfis de geração diferentes, mas é o entendimento dessa geração. Isso é de uma riqueza tão grande, cara. Então, total. Cara, eu acho assim, se eu tiver cliente de vocês ouvindo e não tiver fazendo esse programa, cara, real, assim, pelo menos conhecer, sabe? Porque sim. Eu fico de cara, assim, de ver que tem tanta empresa que
tem vontade de fazer, mas não sabe como, né? Eu queria estar próximo da universidade, mas não tem a menor ideia de como chegar. Exatamente. Cara, fico bem feliz de saber que vocês estão fazendo isso, assim. E é uma incursão, né, que a gente já está fazendo assim. A gente não começou ontem, né? A gente começou aí, no mínimo, deve fazer... Então, mas não era estruturado. Assim, não era estruturado, exato. Deve ser por baixo, 15, 16 anos que a gente faz a mesma coisa todo semestre. Tanto que a parte fácil foi que uma das dificuldades quando você lança um produto novo é você juntar case. Para poder mostrar que aquilo tem valor, ou existiu valor. Exato. E a gente tinha os cases antes de ter o produto. E testar. 15 anos de teste. Então, agora, esse você comentou eu não sou professor que nem vocês, mas os meus contatos nas universidades, de fato, trazem uma riqueza para a gente, em primeiro lugar, e eu acho que esse ponto de a gente conseguir levar o trabalho de verdade do dia a dia para dentro da molecada da faculdade, com ou sem a indústria, e aí se você conseguir ainda juntar uma indústria ali, você não só está beneficiando um projeto ali específico, aquele momento específico, como você está beneficiando o nosso mercado no futuro. Porque uma das dificuldades que a gente teve é, tá bom, a gente precisa arrumar um profissional novo, bom aonde, qual esse é um desafio. Então, já vamos começar a treinar esse pessoal lá. A vivência que ele vai ter. Isso vai dar 100% certo? Não, mas é um jeito de começar também profissionalizar e sair só da nossa academia. Pro meu lado educativo, foi muito nesse sentido. E isso é uma coisa que a gente, nas conversas de esfera com os clientes, a gente fala muito disso. A gente, pessoal, a gente está evoluindo o mercado como um todo, porque amanhã você não sabe se precisa pegar estágio. A gente tem clientes que fizeram parte da esfera que os alunos são estagiários até hoje, foram efetivados, ou seja, olha que já não é que só rendeu um projeto disruptivo e legal e tal, rendeu um profissional ótimo para trabalhar dentro. Mas eu acho que às vezes assim, o processo ele é mais rico do que o produto. Com certeza. Assim, totalmente. Com certeza. O produto, ele pode ser super legal, ele pode ser incrível. Não que ele não vai ser bom. E na verdade também nem precisa ser, às vezes. Mas o processo é muito enriquecedor. Com certeza. Muito enriquecedor. Porque é isso, você entende. Até porque assim, hoje eu vejo várias pessoas com as quais eu convivo, né, no dia a dia de trabalho, tendo dificuldade de lidar com essa geração mais nova. Sim, claro. E você, estando lá perto, você entende muita coisa. Porque a gente tende a classificar, falar, eles são assim. E você, de repente, também está no ambiente deles. Você está no acadêmico, né? Ele que chegou. Você tem que se abrir, né? Exato. Então, eu acho assim, com certeza. Eu realmente, assim, esse é um ponto que se eu pudesse... Eu falava, se você tem uma empresa, se você está numa empresa e tem uma possibilidade de pisar na academia, procure, porque realmente assim, é uma das coisas mais, acho que mais motivadoras que existem para você. Agora, tem que ir de verdade, né? Sim, fazer. Te dou o produto e depois, nossa, agora tem que fazer o comprometimento, né? É só isso que a gente sempre fala, né? A gente tem que ser comprometido de todas as partes, né? Tanto nós aqui da Esfera. Coloca aqui, embaixo o link da Esfera. Exatamente. Acesso o QR Code aqui. Exato. Mas é sério, assim, pegando o gancho que o Léo falou, o que eu vejo também, eu me coloco também no lugar do aluno. Por que surgiu, né, essa coisa, pelo menos comigo, assim, de sempre querer levar algo para dentro da faculdade, né? Porque é uma coisa que a gente trabalhava, a gente fazia lá no Mackenzie, e eu achava assim muito chato só apresentar para professor, né? Muito chato, entendeu? Só para professor não dá, cara. Eu queria alguém que me colocasse na parede, eu queria alguém que me desafiasse, eu queria alguém que me perguntasse coisas que eu não soubesse, né? E aí eu acho que quando vem alguém de fora, né, que também não existe um compromisso, o compromisso dele é olhar para a marca dele para ver se aquilo vai performar ou não, aquilo me fazia, me forçava, né, a testar o meu limite. Né? Exato, é um desafio. Né? E aí, lógico, tinha uma premiação, sempre existe ali, né, algo para a gente poder, enfim, buscar no final, mas eu acho que é muito do que você falou, né, na questão do processo. O processo, né, me fez alavancar muito em outros projetos. Então, assim, o projeto que tinha lá, design de móveis, né, que a gente fazia, hoje nunca mais eu trabalhei com mobiliário. Mas aquele processo me serviu, eu aplicando aquele processo em outros segmentos, e que foi, assim, uma alavancagem que eu fiz absurda dentro da faculdade. Agora, outra coisa boa é que, paralelo à sua história do prêmio e da revista, se a gente tem uma coisa parecida, que uma das coisas positivas da Esfera, que seja, ou desse tipo de programa,
é a colaboração de ser livre de conseguir puxar um monte de coisa. Tanto que nas nossas pautas, vira e mexe seu nome aparece, o Senac aparece, tal. A gente precisa de outras pessoas, de outras ramificações, para que a gente consiga com o mesmo pensamento, bom, então como que a gente consegue expandir isso para outras, né? Então, fica tranquilo que você vai clicar no link aqui. E a gente fica no aguardo, aí do Senac chamar a gente também para poder fazer a apresentação, levar empresas para lá também, se vocês precisarem. Cara, legal. Isso é bacana. Fica à vontade. Eu acho assim, né? É positivo para todo mundo. Para a universidade, que vai formar melhor os alunos, para o aluno que vai ter um senso de realidade, até de saber que ele não pode, talvez, chegar de havaiana, de chinelão lá para bermuda e camiseta. Que tem acontecido muito, né? Para apresentar para o diretor da questão empresa. De postura, né? Questão de postura, questão de saber fazer uma apresentação formal. E acho que para a empresa, porque ela tem um senso também do que está chegando, é isso. E eu tenho a oportunidade de treinar você no meu produto, né? Isso é muito valioso. E a gente usa muito a palavra de oxigenar, né? Essa palavra surgiu em algum momento e tal. E de fato né? Você sai da mesmice de uma outra geração, com outra cabeça, um olhar de fora. E a gente estava falando isso muito, né? Em um evento que a gente foi sobre a questão da inovação dentro das empresas, né? Que é justamente isso, né? Ou seja, é você primeiro enxergar uma coisa completamente diferente que você vê todo dia, só que de uma outra maneira. Né? E se você conseguir enxergar, ter isso, né? Ter um tempo para poder pensar nisso, né? Cada vez mais você vai conseguir performar naquilo que você vê igual todos os dias. Né? Então a gente fica tentando buscar entender, né, que inovação é sempre uma coisa super diferente que ninguém nunca viu. Né? Mas quando na verdade é só você interpretar uma coisa que você vê todo dia. Quem sabe no próximo livro a Esfera vai estar lá. Vai, com certeza. No próximo. Vamos lá. Legal, pessoal. Bom, né? Legal, Marcos. Obrigado Marcos, pela presença, estar com a gente aqui. Agora que você começou a falar, a gente está entre amigos conversando, isso é importante, assim, né? Acho que é legal. E independente disso, parabéns pelo feito. Né? Esse negócio que a gente ouviu e ficou espantado de em 3 meses sair uma beldade dessa aqui. A gente sabe que não foi suado. E outra, 3 meses de quantos anos de dedicação e experiência? 3 meses de finalização e 18 anos de trabalho. Ali, né? Parabéns para você, para o seu pai, para o seu irmão, para todos vocês. Fico feliz de vocês terem gostado. Legal. É isso aí, cara. Legal, obrigado pelos exemplares. Valeu, obrigado. Agora, beleza. Agora vamos. 4 minutos. Legal. Agora vamos fazer umas Qual fotinhas. Qual número que é esse daí? Deixa eu ver aqui. Inclusive a gente precisa igual do Senac.